Lados opostos que me machucam, ando vagando pelo frio do inverno. Já cometi vários pecados, ando fugindo do calor do inferno. Sinto a minha mente sendo devorada, já estou me entregando à loucura. Toda vez que olho para aquela sacada, penso se morreria se caísse daquela altura. Traumas e pesadelos na minha cabeça já estão cravados, eles querem se alimentar do meu medo com os macabros. Agora podemos descansar em Eu, paz. Ana Clark, eu não quero que estamos aqui há 2 semanas. Papai, estamos tem aqui alguma coisa no há meu um armário. dia que se repetiu 14 Sai da minha vezes. cabeça, sai da minha cabeça, sai da minha cabeça. Me leve até a luz, me leve até a luz. O conto de hoje se inicia em novembro de 1948 e o protagonista desse conto é Jonas Martins. Jonas Martins agora está se dirigindo para um cinema drive-in com a sua amada Clarice. Jonas conheceu Clarice em seu emprego de verão. Ele trabalhava como garçom naquelas típicas lanchonetes da década de 40, quando de repente ele viu Clarice. Ele já tinha uma queda em Clarice desde a infância. Ela era sua vizinha, além de que eles frequentavam a mesma escola e igreja. Jonas Martins tem por volta dos seus 18 anos. Ele viu ela lá sozinha na mesa da lanchonete e decidiu atendê-la. Ela estava esperando por alguém, só que para a felicidade de Jonas, esse alguém que ela estava esperando não chegou. E foi aí que os dois começaram a conversar, e aí o Jonas chamou ela para sair. E é aqui que o conto se inicia. Os dois agora estão indo para aqueles cinemas drive-in. Jonas estaciona o carro, Clarice está ao seu lado. Eles assistem um belo filme romântico. Tu tá curtindo esse filme? Pra mim tá chatão. Ah, se você não gostou, não tem problema, a gente pode fazer outra coisa. Eu tô zoando com a sua cara. Nada fica chato quando eu tô do seu lado, Clarice. Ai, Jonas, eu já falei que você é um fofo. O Jonas começa a se aproximar de Clarice, como se ele tivesse claramente segundas intenções e querendo partir. Bem, eu acho que vocês já imaginaram o que é. Clarice, então, se afasta e dá uma desculpa. Eu vou ir lá pegar mais pipoca pra gente, ok? Claro, tudo bem. Jonas teria ficado entretido com o filme. No entanto, se passa 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15, 20. Se passam 25 minutos, mais ou menos, que nada da Clarice voltar com a pipoca. O Jonas, obviamente estranha, e decide sair do carro e ir atrás da sua companheira. Ele logo fica estressado e começa a se questionar. Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que ela foi embora? Foi o meu mau hálito? O que pode ter acontecido? Ele começa a procurar pela garota. No entanto, quando ele vai até o lugar onde se pega a comida, ela não está ali na fila. Ele pergunta para as pessoas em volta se eles teriam visto uma menina com as inscrições de Clarice, mas aparentemente ninguém teria visto a garota. Ele fica preocupado, até que então ele vai até o local onde pega a comida. Ele decide comprar uma garrafa de vodka. Frustrado, porque a garota lhe deu um bolo, ele começa a beber e a causar uma algazarra ali no drive-in. Algumas pessoas o xingam, mandam ir embora. Então, bêbado, ele começa a ir embora para casa andando, esquecendo do seu carro ali no estacionamento do drive-in cinema. O caminho que o Jonas pega para ir para casa é
é um tanto quanto esquisito. Ele tem que passar pela floresta. E ali já estava à noite, já estava tarde. Mas por estar deveras alcoolizado, ele não perceberia que estava correndo perigo. Ele inclusive para no meio do caminho para mijar. Quando de repente ele escuta um barulho esquisito. Jonas logo guarda sua genitália dentro da calça. Ele começa a olhar em volta, preocupado. O que teria sido esse barulho? Então ele começa a procurar. Até que então o Jonas vê pela primeira vez um macabro. Alô? Alguém tá aí? Clarice, é você? Caralho! Que porra é essa? Jonas teria visto um lobisomem devorando Clarice diante dos seus olhos. Jonas fica em choque, olhando aquela cena horrível, aquela cena macabra. No meio da floresta à noite, vê o seu par romântico, de repente completamente aberta, com os órgãos pra fora, e o que sobrou dela sendo devorado por uma besta feroz. Jonas não consegue nem se mexer de tanto pavor. Até que o lobisomem avança e dá uma bocanhada no seu pescoço. Isso seria o suficiente para que ele acordasse e percebesse que ele teria que correr, porque a sua vida estava em jogo. E ele corre, corre. Até que de repente ele não se lembra de mais nada. No dia seguinte, Jonas teria acordado em sua cama, pensando que tudo aquilo que ele passou ontem à noite fora apenas um pesadelo horrível. Só que quando ele sai na rua e se depara com as notícias e os boatos que estão rolando por aí, ele percebe que infelizmente aquele pesadelo era real. Ele volta e busca o seu carro no estacionamento do drive-in. Ele é interrogado pela guarda florestal e a polícia que estava investigando. E bem, o Jonas ele acaba não contando o que ele viu. Afinal, quem acreditaria? Então eu não julgo. Ele inventou alguma desculpa esfarrapada pro mordida no seu pescoço. A segurança no local seria tão, digamos, fajuta, que nem ligaria os pontos. E a investigação, em questão de dias, seria simplesmente deixada para lá e dado como apenas um animal selvagem que devorou a garota. E com o tempo, as coisas só cairiam no esquecimento. Não era só isso que perturbava a cabeça de Jonas. Ele começou a perceber alguns efeitos esquisitos. Ele estava sentindo estranho, algo esquisito no seu corpo. Ele estava sentindo nojo das comidas que ele comia normalmente no seu dia a dia. Ele andava na rua e olhava para as pessoas de um jeito esquisito, um instinto animal dentro dele, como se ele quisesse atacar as pessoas em sua volta. Jonas percebeu que ele precisava de ajuda no momento em que ele tentou devorar o seu próprio cachorro. Jonas não estava se sentindo bem. Os mitos e folclores pareciam ser real na vida de Jonas, por mais que ele não quisesse acreditar. Dia 11 de dezembro de 1948. Aquele dia teria sido importantíssimo na vida de Jonas. Ele teria saído de casa, olhado para o céu e visto que era uma noite de lua cheia. Ele teria ido até o mercado normalmente para comprar a sua refeição daquele dia. Ele entrou no mercado e ele começou a sentir que algo de esquisito estava começando a acontecer com ele. Moço, você tá bem? Eu percebi que você tá meio pálido. Eu
tô um pouco... Eu tô bem, eu só preciso de... Moço? E de repente, um corte na mente, um lapso, um vácuo, um buraco no meio das memórias de Jonas. Jonas não teria acordado na sua casa aquele dia. Ele teria acordado completamente pelado em uma cama que não era sua, em uma cabana na floresta. Ele olha ao redor e tem somente um lençol cobrindo o seu corpo. Ele se levanta, começa a explorar a cabana, quando de repente... Quem é você? Calma, Jonas, tá tudo bem. Muito prazer, o meu nome é Márcio. Muito prazer, Márcio. Meu nome é Jonas. Ah, legal saber do seu nome. Não se preocupe. Eu sei que anda acontecendo coisas estranhas com você nos últimos dias, mas eu estou aqui para sanar as suas dúvidas e para te ajudar, porque eu passei exatamente pelo que você está passando. O que aconteceu ontem à noite? Eu não me lembro mais de nada. Olha, o que aconteceu foi o seguinte, Jonas. Você virou um lobisomem e matou todo mundo que estava naquele mercado. Jonas ouviu isso e simplesmente entrou em choque. Peraí. Jonas teria ficado tão branco que caíra no chão desmaiado. Após Jonas acordar, Márcio teria realmente explicado tudo pro Jonas, e o Jonas finalmente teria entendido o que significa ser um lobisomem, ser um macabro. Foram horas de conversa até que o Jonas tivesse que aceitar tudo aquilo. Márcio fez um convite para Jonas. Jonas teria reconhecido e percebido que ele não pode mais viver em sociedade, porque ele pode machucar as pessoas, mesmo ele não querendo isso. Então Márcio o chama para uma alcateia. A alcateia é uma sociedade de lobisomens que vive na Floresta da Névoa atualmente. E nessa floresta vivem esses lobisomens escondidos, para que eles não possam machucar ninguém e vivam tranquilamente em paz, comendo somente e se alimentando apenas dos animais que vivem em cerca do bosque e do vale. Jonas teria se tornado um dos lobos mais prestativos ali na alcateia. Ele passou meses com eles, se tornou forte e ágil e aprendeu a controlar os seus poderes. Durante o dia, Jonas caçava com o arco e a flecha. Durante a noite, usava suas presas e garras. De repente, um dia, Jonas saiu para caçar como o normal. Porém, quando ele voltou para o seu novo lar, ele não teria encontrado os seus novos amigos. Simplesmente a aldeia dos lobisomens estava completamente devastada, destruída, cheio de pessoas mortas. Jonas estaria olhando para os corpos com um pouco de receio e nojo. Só que ele precisava encontrar 2 corpos: o do Márcio, seu melhor amigo, e o do Alfa, o seu líder. Quando ele encontra o do Alfa, ele diz: todos já morreram. Fuja, Jonas, e vingue a gente. São os vampiros de Carapina. Foram eles que... Jonas então sairia correndo, e agora com um plano de vingança contra os vampiros de Carapina. Não é como se ele tivesse olhado corpo por corpo, porém ele não encontrou Márcio entre os mortos. Mas enfim, isso não importa de muita coisa agora. Jonas bolou uma estratégia. Os lobos e os vampiros batalham e guerreiam pelo território da Floresta da Névoa há muito tempo já. E agora Jonas tem o plano de se infiltrar em Carapina e assim poder vingar eles, matando um por dentro da ordem deles. Finalmente chega o momento.
Jonas teria conhecido os vampiros, olhado para eles pela primeira vez e presenciado o líder entre eles. Quem és tu? O meu nome é Jonas. E qual é o seu? Já eu sou Caetano. Bem, é um prazer conhecê-lo, Sr. Caetano. Igualmente, Jonas. Estes aqui são Cláudio, Marcelo e Renato. Vocês também estão perdidos pela Floresta da Névoa? Há muito tempo que eu ando vagando aqui. Sim, inclusive nós temos um acampamento. Na verdade, é bem mais que um acampamento. É quase como um vilarejo. Pelo visto, ele já existia, só estava abandonado. Então eu e meu grupo demos uma ajeitada agora e lá é o nosso lar. Agora, finalmente, Jonas está infiltrado no vilarejo de Carapina. Assim que ele chega, ele se alimenta, né? Apesar de não gostar muito de comidas que vêm da terra, ele acabou se acostumando e adaptando o paladar. Apesar de agora ele preferir muito mais carne. Bem, Jonas esperou até chegar bem à noite, para que então ele pudesse sair do hotel do vilarejo de Carapina e explorar o vilarejo e achar algum meio de destruí-los. Até que então finalmente Jonas encontra uma espécie de calabouço no vilarejo. Ok, ele entra nesse calabouço e até então só tinha objetos amaldiçoados, itens de caçadores que acabaram se perdendo por ali, nada de muito extraordinário. Até que de repente Jonas teria identificado uma porta, e essa porta seria um selador de almas. Oi, tem alguém aí? Cala a boca, Miguel! Crianças? Quem está aí dentro? Não sou nenhum dos vampiros, vocês podem falar à vontade. Eu estou aqui para ajudar vocês. Olá, tá vendo? As crianças começaram a cochichar e a debater. Oi, tudo bem? O meu nome é Miguel. Bem, nós somos espíritos que acabaram ficando presos aqui na Floresta da Névoa. Nós somos devorados por monstros horríveis e as nossas almas não conseguiram nem ir pro céu e nem pro inferno. Então a gente fica vagando aqui pela Floresta da Névoa até que as nossas almas possam descansar em paz através de algum tipo de ritual ou sacrifício. Acontece que os vampiros querem nos sacrificar, só que para algum tipo de mal. Eu não entendo o que eles querem fazer, mas parece que nos usar é algum meio deles conseguirem. Jonas viraria e diria: pode continuar. Crianças? Jonas não teria percebido, mas quem teria acabado de chegar lá seria Caetano. Caetano e Jonas teriam tido uma batalha emocionante. Ambos lutaram com tudo o que tinham, porém Caetano era há muitos anos mais experiente que Jonas e acabou chutando o lobisomem para fora de seu vilarejo. Se quer comer crianças, aquelas não servem para você. Vá procurar outras benditas pela floresta. Eu não quero devorá-las, seu idiota. Me poupe. Se eu tiver pro Carapina mais uma vez, irei matá-lo com minha espada flamejante. Fique longe do vilarejo. E o que acontece depois disso, vocês já sabem. E é aqui que nós finalizamos capítulo 1 de Contos Macabros.